Alô, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E eu já fiz um vídeo similar, onde eu trago 5 livros bons para quem quer começar a ler, né? Para quem é iniciante, não tem muito ritmo de leitura, ou para quem quer voltar a ler. Mas essa versão aqui é um pouco diferente. Eu conversando com pessoas, né, mais jovens, você já deve ver, eu não uso muitas redes sociais, então também trabalhei muito tempo com revisão, minha atenção é boa, eu consigo manter. Então, aquelas recomendações presumiriam um perfil que não vai ter que se interessar tanto pela trama das coisas. Então, por exemplo, eu recomendei O Velho e o Mar, O Estrangeiro, que são histórias, né, que se você fala o pitch, né, da história, o pitch de venda, você, é uma história em que um homem, ele fala, a mãe dele morreu e ele fica pensando na vida. E aí ele dá um tiro num cara e aí ele fica preso. E é isso, a história é isso, do Estrangeiro, por exemplo. É isso em partes, né? Do Velho e o Mar. É um livrão, muito bom, recomendo. São livros aqueles que eu acho que você deveria ler em algum momento também, se te interessarem, assim, são clássicos, no geral, que eu tentei recomendar naquele outro vídeo. Então, se nenhum desses aqui te atender, talvez aqueles lá, se você for uma pessoa mais introspectiva, mais, né, gostado de ponderar e de pensar na vida e refletir sobre filosofia, aqueles são boas recomendações. Porém, neste vídeo aqui eu vou trazer livros que te pegam e te levam na mão, assim, e você vira páginas e são livros curtos. Todos os livros dessa lista aqui têm menos de 200 páginas, com exceção de um, que é o último que eu vou citar, que é um livro que tem um review dele aqui no canal, que foi uma surpresa tremenda assim pra mim, e que eu vou ler todos os livros que esse autor escrever pro resto da minha vida. É um autor brasileiro, e enfim, assiste aí pra você descobrir que no geral aqui são histórias policiais, ou de investigação, ou de mistério. Então são livros fáceis de te prender, fáceis de acompanhar a trama, excelentes para quem, né, tem dificuldade às vezes de manter a atenção. Então, se você está precisando disso, está precisando de uma leitura mais assim, né, eu quero ter a sensação de começar e terminar um livro em uma semana, esse é o vídeo para você. Então vamos começar com um que é certeiro mesmo. Eu estou lendo a obra completa, né, do Conan Doyle, que são os livros do Sherlock Holmes, as aventuras de Sherlock Holmes, mas especificamente as aventuras longas ali. Acho que a mais longa de todas deve ter 180 páginas, que acho que é um estudo em vermelho. Então você pode pegar qualquer outra que vai ter assim em média 90, 100 páginas, que é o Sinal dos Quatro. Tem review do livro na área de membros, eu li ano passado. Tem o primeiro, né, que é a Carta Escarlate também, você vai conseguir, deve ter umas 110 páginas por aí. É um livro assim que você lê do início ao fim. E vale lembrar que o Sherlock Holmes, eu não lembrava disso porque eu lia quando era pequeno e acho que as minhas versões elas eram, né, assim, diluídas, né, pra criançada também não assustar, mas o primeira história do Sherlock Holmes começa com ele cheirando cocaína, usando ópio, igual um maluco, assim, e aí você vê, caramba, né, naquela época era meio que, não era normal, mas não era também a loucura que é hoje e tal. Enfim, é interessante ver como esse personagem foi mudando ao longo dos tempos e como todas as histórias dele foram utilizadas e reutilizadas em CSI Miami, Law and Order, enfim, todos os filmes de mistério policial que você vê, alguns deles vão ser baseados em histórias de Sherlock Holmes e a gente nem sabe. E, enfim, fora isso, tem o mérito de que são histórias bem escritas, tem, né, a dinâmica de você estar vendo através do Watson, então isso é interessante, é fácil de acompanhar. E o Watson, eu vou falar disso em outro vídeo, onde eu falo que a crise é estética, né, e talvez eu já tenha postado, mas provavelmente eu vou postar esse aqui antes, que é um vídeo mais para, né, reengajar o pessoal e tal na leitura. E, cara, é interessante porque o Watson é bem burro, assim, ele não percebe nada, e aí o Sherlock Holmes conta, e fica uma dinâmica legal, bem diferente dos filmes. Então se você só assistiu os filmes e nunca leu o Sherlock Holmes, com certeza você vai começar a ler e vai provavelmente querer ler mais, assim, é um bom livro de cabeceira. Eu estou fazendo isso, eu deixo na minha cabeceira lá no Kindle, comprei por R$1,99 a obra completa, então baratíssimo, acho que R$2,99. O mesmo preço da área de membros. Um outro livro aqui, eu vou trazer um classicão mesmo, que aí é um pouco mais, né, desses, vou dizer cabeçudos, mas não é cabeçudo, é um livro tranquilo de ler, tranquilo de reler e que sempre tem camadas. Ele é dividido em 2 partes, então a partir do momento que você estiver cansando da primeira, a segunda já começa e é um formato diferente, que é o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Você vai ver N vídeos dele, ele sempre vai estar nas listas os maiores clássicos, os livros que você precisa ler, vai estar Crime e Castigo também e tal, só que Crime e Castigo é um calhamaço, e o Memórias do Subsolo tem ali umas 150 páginas mais ou menos, então também tranquilo de ler. Então é como se você estivesse lendo 2 em 1, você vai ler 75 páginas do primeiro formato, aí você, putz, terminei, né, já estou na reta final e tal, e você lê o restante, bem tranquilo de ler, experiência tranquila, é como se fosse
um auto-julgamento e uma auto-análise do personagem, ele conta situações que ele passou, a visão dele depois. Eu não quero falar muito, porque acho que é um livro que é legal chegar assim. O título dele não diz muito, fala Memórias do Subsolo, esse cara fez alguma coisa errada. Enfim, é um livro que ele é intrigante o suficiente. Talvez algumas sinopses entreguem mais do que elas deveriam, mas eu acho que você deveria ler também. Se você quer começar assim num clássico, não que o Sherlock Holmes não seja clássico, mas assim, eu quero pegar um clássico cabeçudo. Então pode ir tranquilo, que é uma boa pedida. Agora eu vou trazer aqui um que é um clássico também, só que é um clássico que não se fala muito no mundo, porque as listas de clássico tendem a ser anglocentristas, não tendem a focar um pouco na cultura americana, na cultura europeia, e deixam os nossos hermanos latinos de fora muitas vezes. Inclusive, um dos livros que eu citei no outro vídeo é a coletânea de contos fantásticos e de histórias fantásticas, né, do Borges da Ocampo e do Bioy Casares, que é o cara que eu vou citar aqui. O Adolfo Bioy Casares, eu falo Antônio, Adolfo Bioy Casares, né, conhecido como ABC, escritor argentino, com certeza que ele é argentino. Se não for, eu vou cortar isso no vídeo, mas eu acho que ele é argentino, junto com o Borges. Enfim, ele escreveu essa história que é A Invenção de Morel, que é um livro que deve ter 90, 100 páginas, assim. É uma história muito boa de um cara que está numa ilha e ele está nessa ilha vendo imagens do passado e ele precisa entender o que está acontecendo. É mágica? O que aconteceu? O que esse Morel inventou? E é uma história que eu quero fazer ainda um vídeo, quero reler o livro outra vez e fazer um vídeo só sobre a perspectiva, assim, da filosofia da imagem e da nossa relação estética com avatares, né? É uma coisa que eu falo bastante aqui no canal. Saiu no vídeo da Nora, vai sair vídeo, né, no Identidade, Arte e Medo. Tem vários vídeos em que eu passo sobre isso, eu escrevi um livro disso. E, enfim, acho bastante interessante essa relação. E é um livro que, por mais que ele tenha esse subtexto filosófico do que é a memória, do que é viver para sempre, do que é a imagem, do quem sou eu, né, e quem é você, quando nós estamos um com o outro, se a gente pode ter relações anacrônicas, enfim, é um livro que tem essas camadas, mas na superfície, assim, se você só lê as palavras que estão na página e fala assim, legal, ele é um livrão, é divertido, é um mistério que te engaja, é muito bom mesmo, e é facílimo de achar aqui, acho que qualquer R$20, qualquer biblioteca vai ter, igual o Sherlock Holmes, são facilidades assim que pode acabar esse vídeo, você não precisa nem ver o próximo que eu vou recomendar, se você não quiser. Você pode comprar o livro, esse canal não, né, recomenda links de compra e tudo mais, mas você pode entrar no seu site aí, na sua livraria favorita, comprar no seu sebo favorito e comprar, ou ir na biblioteca e pegar. A maioria desses livros aqui você vai achar para alugar ou para emprestar na biblioteca. Aqui vou trazer um livro que é de um poeta que eu gosto bastante, um escritor que morreu muito jovem, né, essas histórias de gênios literários e tudo mais, mas que é um livro do Mário de Sá Carneiro, um poeta e escritor português, né, considerado simbolista. Eu tenho aqui, ó, deixa eu puxar aqui, ganhei presentão da minha mãe de Natal há alguns anos, que é a poesia completa de Mário de Sá Carneiro, mas eu não vou recomendar o livro de poesias dele aqui, eu vou recomendar A Confissão de Lúcio, que aí já é um livro que tem uma pegada um pouco mais pro erotismo, pra dualidade, ele trabalha com o duplo, tem muita a ideia da fumaça, assim, do que está por trás das nuvens, né, da fumaça, seja de haxixe, seja de coisas assim alucinógenas. Então ele fica entre o fantástico e o alucinógeno. E ele tem uma pegada erótica e tal. É um mistério bem diferente, mas é um livrinho de 90 páginas, 80 páginas. Você vai achar em biblioteca de qualquer faculdade, de qualquer colégio talvez não, mas em bibliotecas municipais talvez você encontre. Então é uma recomendação bem boa, você deve achar o PDF gratuito para ler online, se quiser ler no PDF também, tranquilinho. E é um livro que eu tenho certeza que ninguém nunca te recomendou e que eu sei que você vai gostar e vai ficar no seu repertório de putz, você quer ler um livro legal, não sei o que, eu li A Confissão de Lúcio, que o Lucas recomendou e realmente, eu nunca tinha ouvido falar. Cara, é um livro que vale a pena, eu li na faculdade, depois eu li de novo quando eu saí, eu falei assim, esse livro aqui é especial, assim, é diferente. E por último, no outro vídeo eu falei, eu costumo citar muito no canal, eu gosto muito de Albert Camus, eu gosto muito dessa parada da parataxe, né, da escrita telegráfica, uma coisa que eu acho confortável de ler, ela é boa no sentido de comunicação, ela dá uma estética toda, né, seca, né, afiada para a obra e tal, eu gosto. Mas aí são livros que acabam indo para um outro lado. O meu romance favorito é A Queda, eu podia citar aqui, é um romance curto, mas ele entra na ideia do juiz penitente, ele fica nos debates, é o cara falando com você como se você fosse a personagem, mas assim, pode ficar como menção honrosa, mas eu não acho que ele cumpre
o objetivo aqui, por mais que tenha um mistério de uma mulher ter pulado na ponte. Então, A Queda é o meu romance favorito, ele fica como menção honrosa, mas eu quero citar aqui uma história policial de um policial infiltrado brasileiro, o livro do Marçal Aquino, Baixo Esplendor. Se você quiser um review, ver como são os vídeos na área de membros, Lucas, eu vou deixar o Baixo Esplendor. Foi o vídeo que eu fiz de teste, eu fiz com uma câmera mais simples e tal, e nessa playlist sem filtro, vou deixar ela recomendada aqui também, que tudo que eu leio, tudo que eu assisto, eu coloco na área de membros, faço um review lá, falando minhas primeiras impressões, o que eu pensei, que referências eu puxei e tudo mais, e isso vai informando os vídeos que eu vou fazendo aqui. Então, se você gostar do canal, você vai assistindo lá por R$ 2,99, e aqui você vai tendo o contexto, né, do que está sendo trabalhado, do que essa minha cabeça de cabelo menos bagunçada agora do que costumava ser, do que anda passando por aqui dentro. Então, o último que eu recomendo, de verdade, assim, é o maior livro da lista, ele deve ter 250 páginas, assim, 240, sei lá. E, cara, é um livro que me pegou, assim, de surpresa. Eu falei, eu quero ler uma história policial brasileira. Ano passado eu estava viajando no trabalho, e aí, assim, eu terminei de ler esse livro, eu estava na praça de alimentação de shopping, nada daquelas cafeterias que tem chocolatinho e tal, assim, eu pedi um café para pegar uma cadeira mais confortável, fiquei sentado lá, eu terminei de ler o livro, assim, na última meia hora, cara, virando página, eu não percebia o mundo ao meu redor, eu estava num shopping lá em Curitiba e o mundo estava alheio a mim, assim, eu estava focado na história, fazia muito tempo que isso não acontecia, assim, foi uma sensação muito boa de eu estar engajado com uma história, com personagens, é uma história de policial que tem um desfecho incrível, que tem um desfecho coeso, não é loucura, assim, não é nada, sabe, super, plot twist, não é nada muito de fazer, sabe, a ideia do carão, nada muito fora da realidade, assim, é uma história, cara, uma história muito legal, são personagens incríveis, são dinâmicas reais, assim, são personagens que têm motivações, embora simples, mas algumas, né, motivações simples, mas com, né, questões complexas envolvidas, esse mundo do crime, muito legal, a coisa da formação de quadrilha, assim, não vou dizer que isso é legal, mas a dinâmica da história é muito legal, esse policial infiltrado que se apaixona, o que é o baixo esplendor, o que tem de erótico envolvido e tal, é muito legal, é um livro muito legal, assim, vou ler esse ano ainda, muito provavelmente, o primeiro, acho que o outro livro que é bem famoso, né, Ouviria as Piores Notícias dos Teus Lábios, do Marçal Aquino, então, espere, pelo menos na área de membro vai ter vídeo, talvez tenha aqui também, e 5 livros, então vamos repassar. Sherlock Holmes, escolhe um, seja feliz. Memórias do Subsolo, A Invenção de Morel, A Confissão de Lúcio e Baixo Esplendor. Menção honrosa, A Queda, ou, né, também O Estrangeiro serve, se você quiser ir para um que é um pouco mais conhecido, não teria problema. São livros muito fáceis, assim, de ler, engajar, mas, Lucas, eu não gosto de história policial, e eu não vou então levantar agora e pedir o meu livro, ou ir lá emprestar meu livro, mas eu não queria gastar, tô sem grana. Tem vídeo aqui no canal de como ler de graça, então você consegue encontrar todos esses livros gratuitamente, menos o Baixo Esplendor, provavelmente, aí você tem que alugar numa biblioteca online ou emprestar numa biblioteca municipal, né, ou de universidade, por aí vai. Mas fora isso, os outros 4 que são mais antigos, você consegue encontrar online também, em espanhol, em inglês, enfim, aí você consegue tranquilo. Tem vídeo no canal mostrando, e se você não gostou de nenhum desses, que eu duvido um pouco, mas você não gosta de policial, que é uma coisa menos violenta, arrisca outro vídeo, 5 livros para iniciantes ou para quem quer voltar a ler, que você com certeza vai ter boas recomendações lá. Não são tão curtinhas algumas, mas são livros que têm um valor assim que quando você lê, fala, putz, eu li esse livro, e isso vai te fazer bem, porque ler é muito bom. Enfim, eu sou o Lucas, é um prazer ter você aqui. Deixa um like se você puder, deixa um comentário se você quiser e recomenda se você acha que alguém, né, recomenda o vídeo se você acha que alguém precisa ver esse vídeo ou gostaria de. Ajuda bastante o canal. Em janeiro, geralmente, a gente não posta, então o algoritmo fica meio doido. Enfim, não compensa muito postar, tem vários motivos, aí descansa a cabeça, leio minhas coisas, escrevo o roteiro e tudo mais e a gente vai fazendo assim enquanto dá. Então, se você puder recomendar esse vídeo para outra pessoa, ajuda muito o canal. Comentário também, só para engajar, se você não tiver nada que você queira dizer. Também, se você tem alguma opinião sobre algum desses livros e gostaria de ajudar, né, a reforçar para as pessoas, comenta que as pessoas leem. É bem interessante ver a dinâmica do pessoal nos comentários. É um canal que as pessoas tendem a não brigar, então isso me agrada muito. No mais, eu vou deixar os vídeos recomendados aqui. Eu sou o Lucas, é um prazer ter você por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!